irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez falando da palavra do Senhor para os irmãos. E antes de começarmos, eu queria pedir para os irmãos se inscrever no nosso canal do YouTube, nos seguir lá no Instagram, compartilhar, curtir, para que as nossas redes sociais tenham um ganho maior, né? Para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Vamos começar a palavra de hoje, e ela está lá no livro de João, no capítulo 4. E a gente vai ler um pouquinho, do versículo 1 ao 14. E a palavra diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Vou ler esse versículo mais uma vez. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está, caso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar aqui, Pai, pregando a sua palavra. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor verdadeiramente nunca nos desampara. Obrigada, Pai, por ter movido todas as coisas para que eu estivesse aqui. Obrigada, Senhor, porque a sua graça e a sua misericórdia é infinita para com as nossas vidas. Que nesta noite, Pai, eu possa ser um canal do teu fluir e que esta palavra possa encontrar de fato morada em corações. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, quem nunca ouviu falar da história, né, da mulher samaritana? Acredito que todos nós já tenhamos ouvido falar ou em uma pregação, ou em uma ilustração, ou até mesmo em um louvor. E é a história onde Jesus está a caminho ali da Galileia, e ele passa por Samaria, e se senta ao poço, e vem uma mulher samaritana, e ali começa um diálogo. Um diálogo que, na verdade, acaba confrontando um pouco a religião, porque a religião, a cultura daquele povo, né? Porque ela era uma samaritana e Jesus era judeu, então a própria palavra nos diz que eles não se davam. Então é algo que vai contra um sistema, né? Vamos dizer assim. E o texto começa dizendo, né, que quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, ele resolve sair da Judeia e ir para a Galileia. Bom, Jesus, ele não estava ali para mostrar que ele poderia fazer mais do que os seus discípulos ou algo do tipo. Ele não estava ali para mostrar: ei, eu posso fazer mais do que eles, ou ei, eu batizo mais do que os meus discípulos. Não. E para não gerar talvez um confronto maior, Jesus decide sair da Judeia e ir para a Galileia. Mas a palavra no versículo 4 vai nos dizer que era necessário passar pela região da Samaria. A palavra nos diz que era necessário passar pela região da Samaria. Bom, mas eu fiquei pensando acerca disso e falei:
como que era necessário que um judeu passasse pela região de Samaria, uma vez que os judeus não se dão bem assim com os samaritanos. E eu vi que, passando pela região da Samaria, a caminho da Galileia, esse sim era um caminho mais curto, mas eu vi que, inclusive, alguns judeus evitavam passar por ali, porque era uma região de samaritanos. Mas a palavra nos diz que era necessário. E eu fiquei pensando, por que era necessário? Além de uma questão da Samaria, Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher que mudaria não só a vida dela, mas a vida de um povo, de uma cidade. Bom, e o texto continua e no versículo 6 a gente vê que a palavra nos diz que Jesus estava cansado e ele vai e se senta junto ao poço. E era por volta de meio-dia. E ao meio-dia chega uma mulher samaritana. Mas naquela época não era comum que as mulheres fossem ao poço no horário de meio-dia. Essa ida ao poço, né, geralmente acontecia por volta da manhã. Não era nesse horário, né, por volta do meio-dia. Mas nesse caso, no caso dessa mulher, era diferente. A palavra nos diz mais à frente que ela tinha 5 maridos. Ela já tinha tido 5 maridos. E esse marido que estava com e essa pessoa que estava com ela agora não era seu marido. Então, envolvia uma série de coisas. Talvez vergonha, aquela mulher não queria ser vista. Talvez até por outras mulheres, por sentir vergonha do que ela vivia, do que ela era. Ela já tinha tido 5 maridos e aquele que estava com ela não era dela. Então, havia uma vergonha, sabe? Ela queria se ocultar. Então, ela escolhia ir no horário que não teria ninguém. Ela teria certeza que não teria ninguém. A gente pode ver que nos dias de verão, o meio-dia é um dos horários que fazem mais calor. Então, aquela mulher talvez chega lá e ela encontra Jesus. Mas, dando uma pausa nesse versículo, muitas das vezes, muitas pessoas, inclusive nós, né? A gente se encontra na mesma posição que essa mulher. Muitas das vezes a gente se sente envergonhado e por conta disso a gente quer se ocultar da sociedade. A gente não quer ser visto pelo mundo porque a gente acha que aquilo que eu fiz foi muito errado. Ou aquilo que eu fiz foi digno de tanta vergonha que eu não quero que as pessoas me vejam. Eu não quero que as pessoas fiquem comentando, olha lá aquela pessoa, aquela mulher samaritana. Ela já teve 5 maridos e já está com outro e, esse daí nem é marido dela e tal. Então, imagina aquela vergonha. E muitas das vezes, a gente se encontra neste lugar de vergonha. A gente pensa que, eu fiz uma coisa muito errada, então eu não mereço nem que, Deus me veja, ainda que Ele te veja em todo lugar. A gente acaba pensando, não, eu não mereço ser vista por ninguém, eu não quero que ninguém me veja. Mas o Senhor Jesus, Ele está ao nosso lado o tempo todo. E às vezes a gente acaba pensando que não está, ou que Ele está muito distante, porque às vezes a gente fez algo que talvez tenha entristecido o coração de Deus, ou tenha ido contra, ao nosso pensamento, ou aquilo que a gente acha que é correto. E a gente acha que não sou digno de Deus, eu não sou digno da presença. Realmente a gente não é, mas existe a graça, que é um favor imerecido. A gente não merece, mas a gente recebe. E aquela mulher sentia vergonha. Ela foi naquele horário exatamente para que ela não visse ninguém, para que ela não visse ninguém de fato. E ao chegar ali no poço, eu imagino aquela mulher a caminho do poço. Jesus já sabia que ele ia se encontrar com aquela mulher, mas ela não sabia que iria encontrar Jesus. Talvez ela nem imaginasse que ela iria encontrar alguém ali no poço, naquele horário. E eu imagino aquela mulher a caminho do poço para pegar água, pensando, imaginando, não, esse daqui vai ser mais um dia, eu vou lá, vou cumprir minha rotina, vou pegar a água do poço, vou voltar para casa, vou fazer meus afazeres, esse vai ser só um dia comum. Acredito eu que ela estivesse pensando assim. Mas, pelo contrário, aquele seria o dia que mudaria a vida daquela mulher. Ela teria um verdadeiro encontro com Jesus. E
a palavra nos diz que ali a partir do versículo 7, né, Jesus inicia um diálogo com aquela mulher. E o início desse diálogo, né, Jesus pede algo a ela, né? Jesus pede, dê-me de beber. E ao mesmo tempo que Jesus pede, aquela mulher indaga e responde, como assim? Você é um judeu e eu sou uma samaritana, visto que os judeus não se davam com os samaritanos, como que você está me pedindo o que beber? Como assim? Como que você está me pedindo de beber? E o texto continua, né? E ela diz, e o Senhor diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria, e Ele lhe daria a água da vida. Bom, antes de continuar, a caminho daquele poço ali, eu imagino o pensamento que aquela mulher teve ao ver Jesus. Ela ainda não sabia, né? Mas acredito que ela ficou meio espantada ou meio assustada. Caramba, eu cheguei aqui no poço pensando que não haveria ninguém e tem uma pessoa. E a palavra nos diz que Jesus estava sentado. Ele estava cansado e os seus discípulos tinham ido comprar comida. E eu fiquei pensando, mas qual a necessidade de 12 pessoas irem comprar comida lá na cidade? Jesus poderia ter mandado, 5 discípulos para comprar comida, acho que era o suficiente. Mas não, ele manda os 12 discípulos, a fim de que ele ficasse sozinho com aquela mulher, porque ela precisava de fato de um encontro verdadeiro com Jesus. E o Senhor diz, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e Ele lhe daria água viva. E mais uma vez, aquela mulher dá uma resposta ali para Jesus. Ela responde ele e fala assim, como assim? Mas o Senhor nem tem balde e esse poço aqui, ele é muito fundo. Como que o Senhor vai pegar essa água viva? Não é. Eu acredito que ela pensou, não é possível. O que ele está falando? Ele não tem um balde. Como que ele está dizendo que água viva, como que ele vai me dar essa água viva? Não, como assim? Não faz sentido nenhum. E mais uma vez ela indaga ao Senhor. O Senhor não tem balde e esse poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Aquela mulher, pela segunda vez, né, respondendo Jesus, ela ainda não tinha ideia de quem é que estava ali diante dela. Ela não tinha ideia do poder que Jesus tinha para fazer algo na vida dela. Ela não tinha, acho que ela ainda não tinha noção do que estava acontecendo ali. E muitas das vezes a gente faz isso. Muitas das vezes a gente acaba medindo o poder de Deus nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente está passando por uma tribulação, um momento difícil, e a gente se encontra naquele momento ali difícil e a gente fala, caramba, isso não tem uma saída. Nada vai acontecer aqui. Talvez você esteja orando por uma pessoa há tanto tempo, você fala, não, desisto, aquela pessoa não tem jeito. E ao fazer isso, você acaba mensurando o poder de Deus. Às vezes, a gente está muito focado ao natural, ao que está aqui, à nossa vista, né? Mas a gente precisa lembrar que a gente crê e que a gente serve um Deus sobrenatural. O nosso Deus, ele não enxerga o natural como a gente vê aqui. Não, o nosso Deus está além disso, ele enxerga o sobrenatural. E não só enxerga o sobrenatural, ele faz o sobrenatural. Então, o primeiro convite que eu quero te fazer esta noite é acreditar que o teu Deus pode fazer o sobrenatural. Ainda que ao seu natural tudo pareça impossível. Quero te convidar a crer em um Deus sobrenatural, que não faz aquilo que é natural, ele faz sobrenatural, aquilo que está além do sobrenatural. Esse é o seu Deus. E aquela mulher não sabia quem estava ali, ela vai e indaga Jesus de novo. Mas o Senhor não tem um balde, como que o Senhor vai pegar água? Esse poço é fundo. O que o Senhor vai fazer? E Jesus responde a ela, lá no versículo 13 e 14. Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Bom, aquela mulher, ao chegar ao poço, ela estava diante de duas fontes. Ela estava diante de uma fonte terrena e ela estava diante da fonte da vida.
uma fonte poderia dar a ela água para que matasse a sede dela por um momento. Assim como a gente bebe água no nosso dia a dia. A gente bebe água, mas logo depois a gente está com sede de novo. Então a gente precisa beber de novo. Então ela estava diante dessa fonte terrena que poderia dar água para ela, para saciar a sede dela por um momento. E ela estava diante de uma fonte de água viva, que se ela bebesse daquela água, ela nunca mais teria sede de novo. Mas aquela mulher ainda não tinha se dado conta disso. E essa é mais uma lição que precisamos aprender. Deus, né, Ele está ao nosso lado a todo tempo. Mas para que possamos beber dessa água da vida, a gente precisa estar perto da fonte, concorda? Porque como você vai arrumar água se você está distante da fonte? Como que você vai lá e vai pegar água? Aquela mulher, por exemplo, se ela precisasse de água, se ela não fosse até o poço, ela não conseguiria água. E levando isso para o lado espiritual, é exatamente assim o nosso relacionamento com Deus. Para que possamos estar firmes espiritualmente, cheios da presença de Deus, nós precisamos a todo momento estar ao lado da fonte. Nós precisamos a todo instante desejar, ansiar por beber da água da vida que é Jesus. E a gente pode fazer isso através da nossa adoração, através da oração, através da leitura da palavra que nos ensina tanto, né? Através da vida de Jesus. Deus, né, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. O preço que Jesus pagou não foi nada barato. Mas quando Deus manda Jesus para o mundo, né, lá em João 3,17 fala, Deus, Ele enviou o seu Filho ao mundo não para que Jesus fosse julgado e condená-lo, não, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus mandou Jesus para que todas as pessoas tivessem acesso ao perdão, para que todas as pessoas pudessem se reconciliar novamente com o Pai. Esse foi o motivo da vinda de Jesus, não foi para que Ele fosse julgado ou condenado, não. E às vezes nós precisamos lembrar disso, porque muitas das vezes a gente se esquece do preço tão alto que foi pago pelas nossas vidas. E aí a gente acaba medindo o poder de Jesus, como eu falei, a gente acaba desacreditando, a gente acaba perdendo a fé de que, de fato, Jesus pode fazer todas as coisas em nossa vida. Jesus, Ele apostou em nós quando ninguém mais apostava. As pessoas que vivem no mundo empresarial, vamos dizer assim, né? No mundo do empreendedorismo, acredito que seja muito mais fácil você apostar ou você comprar algo que já esteja destinado a dar certo. Eu vou comprar essa indústria aqui porque, sei lá, ela já é famosa ou, enfim, ela já é conhecida, então aqui não tem risco de dar errado. Por isso eu vou apostar nisso. Isso é natural de acontecer. Mas Jesus apostou em nossas vidas quando a gente, na verdade, não tinha valor nenhum. Quando o mundo olhava para a gente e dizia assim, aquele ali não tem valor nenhum, o Senhor não. Ele tem valor sim, esse é amado, esse é meu filho, então eu vou apostar nele. Não, mas aquele ali, ele não é amado, olha quantas coisas erradas ele faz. Não, Jesus veio para isso, não, eu vou apostar nele, que não tem valor nenhum. Mas ainda que para o mundo a gente não tenha valor nenhum, para Deus a gente tem muito valor. E aquela mulher, talvez para aquela sociedade, ela não tivesse valor nenhum. As pessoas talvez não quisessem nem conhecer quem era ela, porque as pessoas estavam muito mais preocupadas em julgá-la, em dizer como tinha sido o passado dela, né? Mas com Jesus não é assim. Quando Jesus entra na nossa vida, quando a gente permite que de fato Jesus se faça presente nas nossas vidas, a gente experimenta todo dia da água da vida, que é Jesus. E isso é maravilhoso. Bom, lá no versículo do 39 ao 40, a palavra diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que já fiz. Bom, quando Jesus diz a segunda vez para aquela mulher
sobre a água da vida, tipo, se você beber dessa água, você não terá mais sede. Aquela mulher, imediatamente ela se liga e ela aceita. E isso continua a partir do versículo 15. E ela fala: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Imediatamente ela aceita. E ao se dar conta de que aquele ali era o Cristo, de que aquele ali era o Messias, né, já predito nas Escrituras, aquela mulher vai para a cidade e conta aquilo que foi feito. Porque, de fato, Jesus já tinha dito tudo o que ela tinha feito, porque nos versículos próximos, o Senhor vai e diz: chama o seu marido e volte aqui. E ela diz que a pessoa que está com ela não é marido dela, enfim. Então ela vai ali à sociedade e conta tudo aquilo que foi feito. O interessante é que no versículo 40 diz assim: quando, pois, os samaritanos foram até Jesus... no versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Mas para pensar, aquela mulher era uma mulher que não tinha lugar nenhum naquela sociedade. Ela não tinha prestígio nenhum. E isso tanto acontecia porque ela ia lá na fonte ao meio-dia para pegar água. Um horário que não tinha ninguém. Ou seja, ela tinha vergonha das pessoas. Ela não tinha um lugar favorecido, vamos dizer assim, naquela sociedade. Mas a partir do momento que ela tem um encontro verdadeiro com Jesus, o testemunho dela faz com que muitos samaritanos daqui são transformados. E as pessoas veem aquilo: caramba, ele é outra pessoa, eu quero conhecer esse Jesus que transformou ele. E essas pessoas vêm para Jesus por causa do testemunho de uma pessoa. E essa é mais uma lição que precisamos aprender. Nós precisamos ser testemunho para o mundo. O mundo precisa ver em nós algo diferente. O mundo precisa ver em nós, de fato, Cristo. O mundo precisa ver que nós servimos a alguém que pode todas as coisas. Nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível. E o mundo precisa ver isso em nós. E eu acredito que aqueles samaritanos tenham visto, de fato, aquilo naquela mulher. Acredito que muitos dos irmãos já tenham olhado para uma pessoa sem a conhecer e tenham dito: não, aquela pessoa ali serve a Cristo. Talvez você só tenha olhado e só de olhar para aquela pessoa você já tenha pensado isso. Mas por quê? Porque aquela pessoa exala algo diferente. Porque aquela pessoa tem de fato o brilho do Espírito Santo, e isso é notório. E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser imagem, nós precisamos ser figura de Cristo para o mundo. Porque através das nossas vidas, muitas vidas que estão lá no mundo serão impactadas. Assim como aconteceu com a mulher samaritana e aqueles samaritanos, né? Aquela mulher não tinha prestígio nenhum diante daquela sociedade. Mas a partir do momento que ela tem um encontro com Jesus, muitos samaritanos passam a crer naquela mulher. Isso é muito incrível, porque nós precisamos de fato viver assim, pensando: será que as vidas ao meu redor, será que as pessoas lá do meu trabalho, será que as pessoas lá da minha faculdade, será que as pessoas lá do meu curso, da minha escola, que não servem a Cristo, será que elas de fato veem Cristo em mim? Será que elas veem algo de diferente em mim? Será que eu exalo algo de diferente para essas pessoas? Ou será que eu só sou mais um no meio daquelas pessoas? Nós precisamos dar testemunho. E muitas das vezes dar testemunho não é falar, e sim ser. Nós apenas tendo um caráter transformado, nós já conseguiremos fazer com que vidas olhem para as nossas vidas e vejam algo de diferente. E esse algo de diferente é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo que está vivo dentro das nossas vidas. Bom, o testemunho daquela mulher, ele falou muito mais forte do que o passado dela ou o pecado que ela tinha cometido. A mulher tinha acabado de conhecer Jesus, vamos dizer assim. Às vezes a gente está na igreja há tanto tempo e a gente acaba entrando numa rotina. Casa, igreja, a nossa vida secular, volta para a igreja, e a gente acaba perdendo o gosto ou até, a vontade de pregar as boas novas às pessoas que precisam. Mas às vezes, você dentro do ônibus, talvez a pessoa que esteja do seu lado esteja precisando ouvir
uma simples frase: Deus te ama. Às vezes, só essa frase vai fazer toda a diferença no dia, no mês, no ano daquela pessoa. Às vezes, uma pessoa lá no teu serviço pode estar pensando em desistir de tudo, sei lá, se matar. Mas só em você chegar e perguntar: ei, tá tudo bem? Ei, a gente pode conversar aqui um pouquinho? Isso pode mudar a vida de pessoas. Ou seja, que a cada dia possamos ter um caráter transformado, que a cada dia possamos de fato ser pessoas cheias do Espírito Santo, porque as vidas que estiverem ao nosso redor também serão transformadas. Aquilo que a gente é, ou a partir do momento que a gente decide beber da água da vida, as vidas que estão ao nosso redor também vão viver disso. Mas antes que elas vivam, a gente precisa viver. Porque para que a gente possa dar algo, a gente precisa ter. E é isso que precisa acontecer. Então, que a cada dia a gente possa se apegar à fonte que jorra para a vida eterna, que é o próprio Jesus. Ainda que as nossas vidas, nossos momentos atuais, digam ao contrário. Ainda que você esteja passando por uma tribulação que você pense: meu Deus, esse vai ser o fim. Meu Deus, isso é impossível. Decida a cada dia viver pela fé. Como o pastor pregou algumas semanas, decida profetizar a linguagem da fé. Isso muda a sua vida completamente. Porque a partir do momento que você crê, a partir do momento que você profetiza essa linguagem, você passa a viver não pelo natural, não por aquilo que você está vendo aqui à sua vista, mas você passa a viver pelo sobrenatural, crendo que o seu Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus que pode fazer todas aquelas coisas. Aquela mulher, acredito que ela tenha levantado naquele dia, e eu acredito que ela nem imaginava o que iria acontecer na vida dela naquele dia. Eu acho que ela nem sonhava que ela teria um encontro com a fonte de água viva. Acho que para ela aquele dia seria só mais um dia que ela faria tudo o que ela costumava fazer nos outros dias, mas não foi. Aquele foi um dia que ela teve um verdadeiro encontro com a fonte de água viva. Ela chegou ali para pegar uma simples água da fonte terrena, mas mal sabia ela que a fonte de água viva estava ali sentada, esperando por ela, esperando para que pudesse se revelar a ela. Mas para isso, ela também precisava permitir. Tanto que ela diz: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede. Ela aceita. E esse é o primeiro passo, de fato, que a gente precisa ter. A gente precisa aceitar beber dessa água da vida todos os dias. Mas foi como eu disse, para que possamos beber dessa água todos os dias, nós precisamos estar próximo da fonte. Porque como você vai beber água se você não está próximo da fonte? Se você está em casa e você quer beber água, você está com sede, é provável que você tenha que ir lá na geladeira e pegar água para beber. Se você não for lá na geladeira, a água não vai vir até você e falar assim. Se você falar: na água, vem aqui, estou com sede, e a água vai vir. Não, ela não vai. Se você está com sede, verdadeiramente você vai até a fonte. E nós todos os dias precisamos de fato ter sede da fonte de água viva que é Jesus. Porque Jesus, acredito que, como ele estava lá naquele momento, acredito que ele estava com expectativa assim, para encontrar aquela mulher, porque ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Jesus todos os dias está lá, com expectativa, para que nós nos acheguemos a Ele. Para que, de fato, a gente chegue e fale: ó, Senhor, está tudo dando errado. Tem muita circunstância, muita tribulação, muita coisa que eu não vou aguentar. Mas Jesus está lá, pronto para nos dar a água da vida. Pronto para fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Porque esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que abre o caminho ali no deserto. Ele é o Deus que faz com que uma mulher que não tinha prestígio nenhum diante de uma sociedade mude completamente. E é maravilhoso o testemunho dessa mulher, porque são dois extremos, eu posso entender assim. Aquela mulher não tinha prestígio nenhum. Acredito que ela tenha acordado, vamos dizer assim, sem prestígio nenhum, a mesma. A mulher julgada, a mulher pecadora, a mulher que tinha tido 5 maridos e o que estava com ela não era dela. Ela acordou assim.
mas ela foi dormir como aquela mulher que conheceu a fonte de água viva, que era Jesus. Ela foi conhecida como aquela mulher que deu testemunho a muitos samaritanos. Através da vida daquela mulher, muitos samaritanos creram em Jesus. Então ficou por terra ali toda e qualquer, talvez, preconceito, sabe, de cultura. Os judeus não se dão bem com os samaritanos, não. Naquele dia, Jesus provou que não. Jesus, no início da passagem, diz que ele estava saindo da Judeia a fim de evitar um confronto, sabe? Porque o objetivo de Jesus não era confrontar, digo assim, as pessoas, né? Dizer, ei, você está errado, julgar. Não, como eu disse, Deus mandou Jesus para que ele viesse ao mundo, não para julgar, não, mas para que a gente fosse salvo por ele. Então Jesus estava ali tão somente para isso, para que vidas conhecessem a Cristo. Jesus estava ali tão somente para propagar o reino. Ele não estava ali em uma espécie de disputa de quem batizava mais ou quem fazia mais. Não, ele não estava ali para isso. Ele estava ali tão somente para propagar o reino. E a partir dali a vida daquela mulher foi transformada. Eu vou beber da água da vida. A cada dia eu se levantar, não, as tribulações estão difíceis, mas eu decido beber da água da vida. Eu decido crer em um Deus que faz o sobrenatural. Ainda que o meu natural, ainda que as situações atuais estejam dizendo ao contrário, ainda que o inimigo a todo momento esteja dizendo, ei, você não vai conseguir, ei, você não vai avançar, ei, você não vai prosperar, ei, você não vai conseguir. Eu decido crer. Eu profetizo que eu creio em um Deus sobrenatural. Creio a cada dia. Talvez você não precise falar, mas talvez você precise, mas que a cada dia você possa dar testemunho, não só falando, mas sendo também, que a sua vida seja um testemunho para aquelas vidas. Bom, e para concluir, né, eu lembro de Lázaro. Lázaro ali estava morto e Jesus fala, não, essa enfermidade ali não é para a morte, não, essa enfermidade é para a vida, essa enfermidade é para a glória de Deus. Isso que ele está passando não é para a morte, não, ele não vai morrer. Tudo isso aí que ele está passando é para que o nome do Senhor seja exaltado. Então viva crendo nisso, que as circunstâncias, as tribulações, tudo aquilo que você está passando não é para a morte. Isso é para a glória de Deus. Isso vai servir para que lá na frente você dê testemunho para outras vidas que estejam vivendo. E aí então você vai ver que tudo isso faz sentido. Caramba, tudo aquilo que eu vivi hoje faz muito sentido. Porque tem uma vida passando exatamente por isso e eu já vivi. Então, que você creia nisso. Tudo isso que talvez você esteja passando hoje não é para a morte. É para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Porque Ele é o único que pode todas as coisas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esta palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor verdadeiramente nos ama. Obrigada porque um dia nós estávamos perdidos, imersos em um mundo de mentiras, de ilusões. Nós estávamos mortos espiritualmente e o Senhor mandou o seu único filho para morrer por amor às nossas vidas. Obrigada, Pai, porque através de Jesus nós podemos ter acesso direto a Ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar mais um dia aqui. Te peço, meu Deus, que essa palavra de fato possa ter encontrado morada nos corações. Que essa palavra, Senhor, possa ter produzido frutos e que a cada dia nós possamos crer, nós possamos profetizar a linguagem da fé. Que a cada dia nós possamos crer em um Deus que faz o sobrenatural. E assim como Jesus fez o sobrenatural naquele dia, através da vida daquela mulher samaritana, nós possamos crer que o Senhor também pode fazer o sobrenatural em nossas vidas. Pai, por favor, que a cada dia as nossas vidas sirvam de testemunho para outras. Que a cada dia, Pai, possamos impactar outras vidas com tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que a cada dia nós possamos pregar o Teu Evangelho e, acima de tudo, que a cada dia possamos ter sede e mais sede da fonte de água viva, que é o Senhor. Obrigada por tudo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mais uma vez, não deixem de se inscrever, curtir e compartilhar as nossas redes sociais. E fiquem com Deus. Graça e paz.